Lucas capítulo 14. Outra cura num sábado. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem, com as pernas e os braços inchados, chegou perto dele. 13 Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? 4 Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. 5 Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? 6 E eles não puderam responder. Humildade e hospitalidade. 7 Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. 8 Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. 9 Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui, aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. 10 Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor, e isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. 11 Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. 12 Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. 13 Mas, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. 14 Você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. A parábola da grande festa. 15 Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. 16 Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. 17 Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. 18 Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. 19 Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. 20 E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. 21 O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22 Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. 23 Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. 24 Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Segundo Crônicas capítulo 12. O rei do Egito invade Judá. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. 2 Eles foram infiéis a Deus, e por isso no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. 3 Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos, que não podiam ser contados. 4 Sisaque conquistou as cidades fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. 5 Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país, que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram, e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. 6 Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: o Senhor Deus é justo. 7 Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: eles se arrependeram, e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los.
Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém. 8 Mas vou deixar que Sisaque os domine a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. 9 Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. 10 Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. 11 Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. 12 Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso havia gente boa na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. 13 O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei. E governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. 14 Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. 15 Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. 16 Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Segundo Crônicas capítulo 13. O reinado de Abias, de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá 2 e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. 3 Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. 4 Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem. 5 Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? 6 Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. 7 Uns homens maus e vádios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. 8 Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? 9 Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão, e os levitas escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. 10 Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. 11 Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. 12 Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. 13 Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. 14 Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. 15 Os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. 16 Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória.
17 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. 18 Assim os soldados de Israel foram derrotados, e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. 19 Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. 20 Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente a ira de Deus atingiu Jeroboão, e ele morreu. 21 Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. 22 O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Segundo Crônicas capítulo 14, o reinado de Asa, de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa houve 10 anos de paz na terra de Judá. 2 Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, seu Deus. 3 Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração, derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azerá. 4 Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. 5 Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. 6 Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. 7 Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas. Pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído, e houve progresso. 8 O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá armados com escudos e lanças e 280.000 homens de Benjamim armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. 9 Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. 10 Asa saiu para lutar contra ele, e os 2 exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. 11 Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. 12 Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes, e eles fugiram, 13 sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. 14 Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. 15 Atacaram também o acampamento onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Segundo Crônicas capítulo 15, as reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Odedim, 2 E ele foi falar com Asa. E disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. 3 Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. 4 Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. 5 Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem.
6 nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. 7 Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. 8 Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Odedim, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. 9 Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. 10 Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. 11 Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. 12 Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. 13 Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. 14 Em voz alta juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. 15 O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, que tinha feito com todo o coração. E, por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. 16 Asa também tirou a sua mãe Macá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Azerá. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. 17 Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. 18 Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. 19 E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado.